Fala, Doc, beleza? Meu nome é Larissa e hoje a gente vai ter uma aula sobre asma no módulo de pneumologia. Doc, aqui tá uma pergunta para você tentar responder nesse momento. Dá uma pausa no vídeo. Não tem problema se você não souber qual é a resposta correta. Até o final do vídeo, tenho certeza que você vai saber responder. Doc, a asma é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas. Além disso, ela também é usualmente associada com uma hiperresponsividade das vias aéreas por estímulos diretos ou indiretos. Os sintomas da asma são bastante variados, mas de maneira geral são respiratórios, como sibilos, dispneia, tosse, opressão torácica e também pela limitação variável do fluxo aéreo expiratório. Todos esses sinais e sintomas variam ao longo do tempo e intensidade. Mas então, Doc, como que nós devemos fazer para diagnosticar a asma? Primeiramente, nós devemos perguntar se os sintomas são característicos da doença. Se há sibilos, dispneia, tosse, aperto no peito. Se a resposta for sim, a gente passa para o segundo ponto. O detalhamento da história apoia o diagnóstico da asma? Aqui a gente vai procurar por alguns sinais que, se presentes, eles aumentam a probabilidade de o paciente ter asma, como, por exemplo, mais de um dos sintomas, os quais são piores à noite ou de manhã cedo, que variam no tempo e na intensidade, e que são desencadeados por infecções virais, como resfriados, por exercícios físicos, por exposição a alérgenos, pelas mudanças no clima, por muita risada, por agentes irritantes também, né, como a fumaça ou cheiros fortes. Tendo uma afirmativa nesse ponto, a gente já deve perguntar se o paciente está fazendo o tratamento para o controle da asma ou se já fez em algum momento, que aí a gente faz uma diferenciação, né, se precisa de um diagnóstico realmente ou não, ou se é só uma exacerbação, enfim. Sendo não a resposta, a gente deve pedir uma espirometria com o teste de reversibilidade, um exame que vai confirmar a nossa hipótese diagnóstica de asma. Nessa imagem, a gente vê como que funciona o exame. O nariz do paciente é tapado, ele sopra na máquina que registra os fluxos aéreos dele. Para que haja a confirmação diagnóstica, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou seja, o VF1, sobre a capacidade vital forçada, o CVF, deve ser menor que 0,7, o que demonstra um padrão obstrutivo das vias aéreas. Além disso, nós precisamos de uma prova broncodilatadora positiva, ou seja, após o uso de broncodilatador, nós devemos ter um aumento no VF1 de 200 ml e em mais de 12%. Mas se liga, Doc, tem que ser os dois, não é um ou outro. Tem que aumentar mais de 200 ml e mais de 12%. Bom, tendo o nosso diagnóstico confirmado, agora a gente precisa classificar o nosso paciente para que ele possa começar o tratamento. Na asma, nós usamos STEPs para classificar o paciente. Nos STEPs 1 e 2 estão os pacientes que têm sintomas que ocorrem menos de 4 ou 5 dias na semana. Já no STEP 3, os sintomas ocorrem na maioria dos dias ou o paciente acorda uma vez ou mais na semana por causa da asma. No STEP 4, os sintomas são diários ou o paciente acorda uma vez ou mais na semana por causa da asma, mas ele também tem baixa função pulmonar. Por fim, Doc, no STEP 5 estão os pacientes que não tiveram controle dos sintomas com o tratamento preconizado para o STEP 4, o que indica a presença de uma asma severa. Uma vez que o paciente está classificado, podemos indicar corretamente o tratamento. Como base de tratamento de todos os STEPs, a gente tem a terapia de resgate, para caso o paciente precise. Essa terapia é feita com um corticoide inalatório mais o formoterol. Para os STEPs 1 e 2, a indicação é de um corticoide inalatório
mais um formoterol por demanda. No step 3, o paciente vai usar diariamente uma dose baixa de corticoide inalatório junto com o formoterol. No step 4, é muito semelhante, mas aqui a gente tem uma dose média de corticoide com formoterol. Se isso não for suficiente, o paciente vai ser tratado no step 5, Doc, com uma dose alta de manutenção de corticoide inalatório com formoterol e ainda mais um LAMA, que é um antagonista muscarínico de longa ação. Aqui a gente também vai precisar fenotipar o paciente para anti-IgE, anti-L5 e anti-L4, para ter uma terapia mais direcionada também. Doc, olha como ficou certinha essa escadinha, tá vendo? E é proposital. O objetivo do tratamento da asma é manter os sintomas controlados com o menos medicamento possível. Assim, se o paciente apresenta melhoras, a gente vai tentar baixar de um step. Caso contrário, né, se a medicação atual não dá conta de controlar os sintomas, a gente vai subir um step. Agora você deve estar se perguntando, né, Doc, como que a gente vai mensurar tudo isso? Fica tranquilo, Doc, porque a gente tem o ABCD da asma e você vai saber se deve subir ou descer os steps com 4 perguntas muito simples que vem de brinde com esse macete. A letra A é de atividades. Você vai perguntar ao paciente: você teve limitação das suas atividades diárias por causa da asma? B, de broncodilatador. Você teve que usar medicação de alívio mais que 2 vezes na semana? C, de colchão. Você acordou à noite por causa dos sintomas da asma? E D, de diurnos. Você teve sintomas diurnos mais que 2 vezes na semana? E aí, caso o paciente responda tudo não, ótimo, a asma dele está controlada. E aqui, Doc, você vai decidir se mantém ou desce um step com base no seu raciocínio clínico. Agora, se ele responder sim para uma ou 2 perguntas, a asma dele está parcialmente controlada. Então, você revisa a técnica inalatória dele, reforça sobre as terapias não medicamentosas e julga se vai subir ou não de step trocando o tratamento medicamentoso dele. Agora, se o paciente respondeu 3 ou 4 sims, a asma dele não está controlada. E aqui a gente vai precisar reajustar a medicação. Doc, eu acho que nesse ponto já ficou claro que o tratamento da asma é um ciclo contínuo de avaliação, ajuste e revisão. Na avaliação é onde a gente confirma o diagnóstico, se for preciso, a gente verifica o controle dos sintomas e dos fatores de risco modificáveis, bem como das comorbidades. Aqui a gente também julga se o paciente está fazendo o uso correto da medicação com uma técnica e uma adesão adequadas, né? A gente não pode se esquecer também de avaliar as preferências e os objetivos do paciente. Quando necessário e sempre que possível, a gente pode fazer ajustes do tratamento dos fatores de risco e das comorbidades, também nas estratégias de controle não farmacológicos, na própria medicação da asma, assim como na educação e treinamento do paciente em suas habilidades, para que ele possa entender melhor e ter mais autossuficiência para controlar a sua doença. E sempre, sempre, sempre a gente revisa como estão os sintomas, houve exacerbação, houve efeito colateral, como é que está a função pulmonar desse paciente? Ele está satisfeito com o tratamento, com a qualidade de vida que ele está tendo? Então, lembre-se sempre desse ciclo, Doc. Bom, e aqui está a resposta da primeira pergunta que a gente teve. Para ter o diagnóstico da asma, lembra, Doc, após o uso do broncodilatador, deve haver um aumento de 12% no VEF1 previsto e também um aumento de 200 ml nesse VEF1. Repito, não é um ou outro, Doc, são os dois, beleza? E agora eu vou fazer alguns flashcards com vocês. De novo, pausa o vídeo e tenta responder, Doc. Isso vai ajudar muito você a fixar o conteúdo. São perguntas mais importantes desse tema, beleza? Vamos lá.
Quais são os principais sinais e sintomas da asma? Sibilos, tosse, dispneia e opressão torácica, mas a gente sabe que podem ter outros. Quais são os valores da espirometria que confirmam o diagnóstico da asma? Um VF1 sobre um CVF menor que 0,7 e, após o broncodilatador, um aumento no VF1 de 200 ml e de 12%. Quais são os medicamentos de base do tratamento para asma, independente do STEP? É o corticoide inalatório e o formoterol. Lembra, ele também é uma terapia de resgate. Quais são as perguntas que a gente deve fazer para avaliar como que está o controle da asma? É o ABCD. Lembra, A de atividade. Teve limitação das atividades diárias por causa da asma? B. Teve que usar broncodilatador mais que 2 vezes na semana? C de colchão. O paciente acordou por causa dos sintomas da asma? E D de diurnos. O paciente teve sintomas diurnos, ou seja, durante o dia, mais que 2 vezes na semana? E aqui, Doc, a gente tem um resuminho perfeito para você dar print, guardar no coração e levar no dia da prova para revisar, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui são minhas referências e até a próxima. Tchau, tchau!